Da noite, começa o culto às 10 horas. Mas agora é o momento de falar com Deus. Amém? Feche teus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir entrar por essas portas. Obrigado pela tua misericórdia que nos sustenta, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo senso de compromisso e responsabilidade que o Senhor coloca no nosso coração. Eu sei que às vezes nós não temos forças, Pai, nem para levantar da nossa cama, mas Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos conduz, Tu és o Deus que nos levanta, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e a Tua palavra é viva dentro de nós, ó Pai, assim como o salmista falou: deitei, me levantei porque o Senhor me sustentou. E Tu tens sustentado cada um de nós até aqui, Senhor, cada um com suas lutas, cada um com suas dificuldades, Senhor. Eu te peço que nessa noite venha ser uma noite abençoada. Queremos, ó Pai, nos despir, ó Pai, de todo, Senhor, o nosso eu, Senhor, o nosso ego, Pai. Queremos, ó Pai, abrir, rasgar o nosso coração agora diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Deus, cometidos por palavras, pensamentos e obras. Queremos Te pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Limpa-nos, Senhor, de todas as nossas transgressões e pecados, Senhor. Lava a nossa vestidura no sangue do Cordeiro. Permita-nos nessa hora entrarmos, ó Pai, Senhor, com autoridade, Senhor, com a cabeça erguida diante do Santo dos Santos, sabendo que nós somos lavados e remidos pelo Teu sangue. Pai, em nome de Jesus, dá-nos o culto abençoado, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração neste momento. Eu te peço em nome de Jesus, encha-nos com a Tua presença. Senhor, envia do céu uma palavra ao nosso coração nessa noite. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que cada louvor escolhido, ó Pai, pelo ministério de louvor nessa noite, que vai ser entoado, Pai, que Tu venhas receber, que Tu venhas, ó Pai, trabalhar no nosso meio, falar conosco também através, ó Pai, dos louvores, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, envia Teus anjos nessa noite, a guerrear, a batalhar, Senhor, a guerra que nós não conseguimos alcançar, a guerra espiritual, e dá-nos vitória, Pai. Ó Senhor, que nós possamos sair daqui alegres, saltitantes na Tua presença, porque o Senhor recebeu o nosso culto. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. As paz, irmãos, amém? Amém. Quem tem um amigo aí, levanta a mão. Glória a Deus. O nosso melhor amigo, o melhor amigo que a gente pode ter na nossa vida é Jesus Cristo. Aquele que entregou a sua vida em favor de nós. Nós não somos merecedores, mas Ele fez esse ato de amor. E por suas pisaduras nós fomos sarados, amém? E com muita alegria vamos louvar a Ele. Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Nos vales é o lírio, é o forte mediador, me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor no mal, solicito de minha toma-se. Nos vales é o
Feche seus olhos agora. Você vem adorar a Ele. Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor. Oh, Jesus. Oh, aleluia. O que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram Ele acolher. Aleluia. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Falei do meu dilema e Ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessas muitas vidas era Ele. Aleluia. Aleluia. Um amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser o melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, Aleluias. que pelo servo a própria vida renunciou? Quem me ensinou um amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? Imagine Deus olhando pra você agora. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja, amém? Glória a Deus. Esse louvor que Davi cantou aqui, né? O mistério de louvor entoou.
o Senhor começou a falar comigo. O Senhor me conduziu a essa palavra há uns dias atrás, através desse louvor. O Senhor me conduziu a Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia. Obrigada, Dona Márcia. Obrigado, meu Senhor. E o Senhor também confirmou essa palavra através desse louvor. E na segunda-feira, quando eu sentei para estudar, eu mandei uma mensagem para o Davi e falei: Davi, você conhece o louvor O Amigo, do Sérgio Lopes? Ele falou assim: claro, eu estou querendo tocar ele tem dias. Ele está na minha cabeça tem dias. E glória a Deus, o Espírito Santo, né? Há um tempo determinado, Davi, para todas as coisas. Oh, glória. Aleluia. Obrigado, Senhor. E a palavra fala assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. O levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós já sentimos a tua presença aqui nesse lugar. Aleluia. Te damos total liberdade. Conduza essa palavra. Jesus, o Glória Senhor a Deus. é a palavra. Leva-nos, Senhor, ao entendimento mais profundo de quem o Senhor é. Nos dê direção nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Leva cada mente aqui cativa ao Senhor, cada coração. Senhor, que essa palavra, Senhor, ela venha fazer morada em nós. E ela venha, Senhor, florescer através de nós, Pai. No nome de Jesus. Nós entregamos esse momento ao Senhor e te damos liberdade, Espírito Santo. Fale e faça como o Senhor quiser. Em nome poderoso de Jesus, assim nós oramos. Glória a Deus. O capítulo 10 de Lucas, de forma muito resumida, né? Ele vai falar como um tema central, digamos assim, sobre discípulos. Sobre em que consiste ser um discípulo. Sobre o que caracteriza um discípulo. As instruções para um discípulo. O capítulo começa com Jesus enviando ao campo alguns dos seus discípulos. Na sua versão, de repente, vai estar 70 ou 72, dependendo, né, da versão que você está usando. E Jesus ele vai dar a esses discípulos instruções, né, como orar. Orar é a primeira delas, porque tudo começa com oração. E ele fala: ore ao Senhor da seara para que ele envie mais trabalhadores. E ele continua dizendo a eles a condição na qual eles estão indo, como ovelhas entre lobos, né? É assim que o Senhor envia nós. Então Jesus ele instrui esses discípulos a estarem na sua dependência, na dependência
Jesus também os instrui a respeito da mensagem que eles deveriam anunciar. Então, na sequência, Jesus ele vai agradecer ao Senhor por se revelar, não aos que se consideravam sábios e inteligentes, mas aos que se parecem com crianças, né? E a palavra diz que Jesus ele faz essa oração de agradecimento e ele é tomado e ele é envolto em uma alegria do Espírito Santo. Aleluia. Então esse capítulo começa, o capítulo 10 de Lucas começa com essas instruções. E ele vai terminar com uma passagem que nós conhecemos tão bem. Quando Jesus ele entra na casa de Lázaro e acontece aquele episódio com as suas irmãs, Marta e Maria. Marta está ali, né? Envolta com as atividades da casa, com o serviço, o que era natural e o que era de se esperar de uma mulher naquele contexto. Os homens chegaram em casa, a mulher ia servi-los, estava envolta com o serviço. Nada de errado nisso. A questão é que um homem que entrou naquela casa não era um homem qualquer, era Jesus, o Filho de Deus. E Maria compreendeu isso. E Maria então rompe com aquilo que socialmente se esperava dela. E ela se coloca aos pés de Jesus. E essa posição era uma posição de discípulo. Lá em Atos a gente vai ler que Paulo ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Os discípulos, homens, eles se sentavam ao pé do mestre, do rabi, para aprender. Então Maria, ela ocupa essa posição de discípulo. E Jesus vai afirmar nesse mesmo texto que essa é a melhor parte. Essa é a nossa melhor escolha. E essa também é a posição que nós, discípulos, temos que estar. Aos pés do Senhor Jesus, aprendendo constantemente, continuamente com o Mestre. Porque o conhecimento que procede dele, o conhecimento de quem ele é, Jesus vai afirmar aqui no texto que ninguém pode tirar de nós. Aleluia. É a nossa identidade, amém? Quando eu começo a conhecer quem ele é, eu começo a saber quem eu sou. Então, esses são o início e o fim desse capítulo. Mas o meio, o centro, o coração desse capítulo é o texto que nós lemos aqui. É sobre o que o Senhor quer se aprofundar conosco nessa noite. E ele fala sobre o coração de um discípulo. Ele fala sobre a atitude de um discípulo. Ele vai falar sobre o caráter de um discípulo, que deve ser naturalmente refletir o caráter do próprio Jesus. No versículo 25, vai dizer assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A maioria desses especialistas da lei, eles eram fariseus. E a grande maioria deles, e também dos judeus, de um modo geral, achavam que o seu destino eterno, ele era decidido com base na sua linhagem judaica e nas suas boas obras, que eles faziam tanta questão de mostrar, né? Então ele pergunta: o que eu preciso fazer? Qual é a ação que eu preciso ter para ser salvo, para herdar a vida eterna? Então Jesus responde da seguinte forma, versículo 26, que nós lemos. Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ele mesmo respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Esse especialista da lei, ele vai mencionar aqui Deuteronômio 6 e Levítico 19. São mandamentos, são ordens do Senhor. E quem transgride uma ordem do Senhor está rejeitando a Deus. E essas ordens mencionadas aqui, Jesus diz em uma outra oportunidade que elas são as mais importantes. A primeira e a segunda mais importantes. Por quê? Porque o amor, ele resume toda a lei, todas as ordens do Senhor. E esse primeiro mandamento
vai falar sobre amar a Deus em totalidade. Eu trouxe isso aqui na outra ministração. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, sentimento, de toda a sua alma, emoções, com toda a sua força, vai falar de ação, de atitude, e com toda a sua mente, vai falar de pensamentos. E o segundo fala amar ao próximo como a si mesmo. O amor é a característica divina, irmãos, do seguidor de Jesus. O amor a Deus e pelo próximo, da forma que Deus descreve aqui no decorrer do texto que nós lemos. Porque o amor de Deus, o amor a Deus e, consequentemente, o amor ao próximo não é um amor passivo, ele é um amor ativo. Deus amou o mundo que entregou o seu Filho. É um amor ativo. O amor dele e por ele precisa definir a nossa conduta de vida. O amor dele é o padrão. Atitudes de amor, elas expressam a fé que nós proferimos, amém? E elas refletem quem Jesus é. Paulo, ele descreve o amor como o mais importante, digamos, gomo ali, né, do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. E é também o amor que precisa motivar o nosso ministério. Mas Jesus, ele não está dizendo aqui no versículo 28, onde ele diz: faça isso e você viverá, que nós somos salvos por causa daquilo que fazemos, por causa das nossas obras, como eles achavam. A única obra que salva, ela já foi feita e ela está completa. É a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o único caminho e a salvação, e nós precisamos crer. O que Jesus fala com esse especialista da lei, quando ele diz isso, é sobre a obediência aos seus mandamentos. Porque obediência é conduta exatamente de quem crê. Aleluia. Obediência é conduta de herdeiro. É conduta de quem é salvo. É conduta de quem vive uma vida que revela quem Jesus é. A obediência a ele é uma característica de discípulo. João 14:21. Jesus diz: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são aqueles que me amam. É uma afirmação que o Senhor Jesus, ele está fazendo. Então, o que Jesus estava fazendo aqui, quando ele fala faça isso e você viverá, é uma crítica, de certa forma, a esse mestre da lei. Como quem diz: você conhece o mandamento, mas você não vive. Você até citou o mandamento, mas você não vive. É como se Jesus dissesse a ele: essa sua desobediência te caracteriza como alguém que não é herdeiro da eternidade. Porque herdeiros obedecem. Porque característica de herdeiro é a obediência. E é também o amor. Porque essas são características de Cristo. Então Jesus, ele está fazendo uma crítica. Porque esse homem vivia uma vida religiosa, mas ele não demonstrava amor. Aí no versículo 29, o homem vai perguntar. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? A palavra próximo aqui no versículo 29, assim como no versículo 27 que nós lemos, assim como no versículo 36, é a palavra plesion? Professora, é isso? Plesion? Que significa vizinho. E quem é vizinho? Alguém que está perto, ao redor, né? Mas essa palavra significa também concidadão, ou seja, alguém que tinha a mesma cidadania. Ou também ela pode ser usada como um igual a você. Então, o próximo, no contexto que eles entendiam, que eles estavam entendendo, era normalmente identificado como um compatriota. Quando eles liam o mandamento, eles entendiam como um compatriota, um judeu. Eles viam esse próximo no mandamento como um judeu. E esse era um fator que contribuía para que ele amasse o próximo com facilidade, né? Trazendo aqui para o nosso contexto atual religioso. Seria amar um crente cheio do Espírito Santo. Fácil de amar esse crente, né? Ou até étnico mesmo, brasileiro, né? Um cabo-friense, alguém do meu povo, alguém do meu convívio, alguém próximo a mim.
com quem eu me identifico. Aleluia. Jesus então ele explica a ele e também a nós com uma história. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também passou longe. Primeiro ponto aqui, Jesus não dá nome a esse homem. Mas nós sabemos que ele era um judeu, esse homem que estava caído, que foi assaltado. E ele estava indo de Jerusalém para Jericó, cerca de 27 quilômetros, quase 1000 metros ali de descida. Era um caminho perigoso, né, onde tinham salteadores, onde tinham ladrões. E esse homem, nessa história que Jesus conta, ele foi uma vítima exatamente dessa circunstância, né, de um assalto. Então esses dois homens, esses dois judeus, o sacerdote e o levita, compatriotas do judeu que estava caído e também compatriotas do especialista da lei que estavam ouvindo a história de Jesus, olham para ele, né, para esse judeu caído, machucado, nu, e certamente estando de longe, ou a gente olhando para uma pessoa à distância, numa condição dessa, a menos que ela estivesse se mexendo, nós poderíamos achar que ela estaria morta. E o que eles fazem? Eles passam pelo outro lado. Eles atravessam a estrada. Talvez porque se ele estivesse morto, ou se ele viesse a morrer e eles tocassem, eles se tornariam cerimonialmente impuros para o serviço no templo. Religiosidade. Ou talvez estivessem com medo de serem assaltados pelos mesmos bandidos. Incredulidade. Quem nos guarda é aquele que não dorme. Aleluia. Nós não vamos deixar de fazer aquilo que Deus espera que nós façamos por causa de medo. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Glória a Deus. Ou talvez simplesmente, e isso é uma característica da natureza humana, eles não queriam ser incomodados com a inconveniência de ter que ajudar aquele homem. Egoísmo. Aleluia. Eu não sei qual foi a motivação. A Bíblia ela não esclarece. Mas atravessar para o outro lado da estrada nos fala sobre nos desviarmos da missão que é colocada por Deus diante de nós. Atravessar para o outro lado da estrada é desobedecer e é com isso rejeitar a Deus. É descumprir ordens do Senhor. É não amar nem a Deus nem ao próximo. É rejeitar a soberana, boa e agradável vontade de Deus para nós. É vivermos apenas para nós mesmos. É vivermos o que é mais cômodo. É vivermos o que é mais fácil, mais confortável para nós. É viver para aquilo que não nos tira da nossa tão estimada zona de conforto, né? E que não nos expõe também. A atitude deles, desse levita e desse sacerdote, caracteriza isso, a falta de amor a Deus e, portanto, ao próximo. E Jesus, então, ele continua, versículo 33 ao 35. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo, vinho e enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Como nós sabemos, os judeus não falavam com os samaritanos e vice-versa. Culturalmente, eles se odiavam. Explicando rapidamente, porque quando a Assíria conquista Israel, o Reino Norte, os assírios se casaram com mulheres israelitas que foram deixadas ali em Samaria. Então, quando os judeus do Reino Sul de Israel, eles voltam do cativeiro babilônico, começa o conflito entre eles, porque houve uma mistura étnica ali em Samaria, e os samaritanos eles estavam usando a própria versão do Pentateuco. Eles tinham construído um templo para eles no Monte Gerizim.
Então os judeus vão lá, destroem esse templo e aí acontece toda essa divisão, toda essa dissensão. Lembra que a mulher samaritana no poço diz para Jesus, né? Como você é um judeu, fala comigo, samaritana e mulher. Então, judeus, eles não falavam com os samaritanos. Eles consideravam os samaritanos bastardos e culpados por uma falsa adoração. O fato é que nesse contexto de divisão, Jesus ele conta sobre um ato de compaixão de um desprezado samaritano por um judeu. O fato de um samaritano e não um judeu socorrer aquele judeu ferido era algo humilhante para aquele especialista da lei que estava ali ouvindo aquela história. Mas há uma virada de chave aqui nesse texto, e que é também o centro daquilo que o Senhor está ministrando conosco nessa noite. E são esses próximos versículos 36 e 37. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Jesus não pergunta quem foi o próximo do samaritano. Quem foi o próximo do judeu que estava caído e machucado? O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. A pergunta de Jesus faz aquele especialista da lei refletir no seguinte: o próximo, o vizinho, o concidadão, o igual, o compatriota daquele judeu que estava ali quase morto, precisando de ajuda, não foi um judeu, mas nem um judeu religioso que servia no templo. O próximo daquele judeu foi um samaritano que eles tanto odiavam. E é justamente o próximo que Deus manda amar. E foi esse próximo que eles tanto odiavam que exerceu a compaixão e a misericórdia. E isso, irmãos, é poderoso. Isso mexeu comigo por dentro. Porque isso é uma orientação. Isso é um despertamento do Senhor para nós nessa noite. Essa é uma mensagem poderosa para as nações. Jesus, um judeu, se entregou não apenas para que judeus fossem salvos, mas para que samaritanos, árabes, gregos, romanos, americanos, hindus, brasileiros, muçulmanos, budistas, espíritas, para que todo aquele que nele crer sejam salvos e possam ser remidos, e possam ser curados, e possam ter vestes novas, ao serem alcançados e impactados pelo amor de Cristo, hoje, através de você. O mesmo Jesus que hoje habita e vai através de mim e através de você. Aleluias! Jesus, ele tem cura para as nações. Jesus, ele tem restauração para as nações. Ele veio para os doentes. E entenda uma coisa, guarda isso no seu coração. O amor de Cristo, revelado através de nós, faz com que divisões, com que barreiras espirituais sejam quebradas. E pessoas antes resistentes a Cristo, resistentes ao cristianismo, resistentes ao evangelho, resistentes a Jesus, agora então se rendam ao seu senhorio, ao serem impactadas pelo amor dele através da sua vida. Aleluias! Glória a Deus! Independente das nossas diferenças, irmãos, sejam elas étnicas, sejam elas culturais, sejam elas religiosas, teológicas, de conduta, o que Jesus está falando é que eu preciso amar o próximo, ou seja, os meus vizinhos, os meus co-cidadãos, os que têm a mesma cidadania que a minha, os meus iguais. Mas o que Jesus está dizendo é que os meus co-cidadãos não são, por exemplo, me usando como exemplo, meus compatriotas brasileiros. Porque a minha nação não é o Brasil. A sua nação não é o Brasil. A minha nação, ela é celestial. A sua nação, ela é celestial. E nós não somos daqui, irmãos.
a nossa cabeça precisa pensar como um cidadão do céu, amém? Sabe o que significa cidadania? É o conjunto de direitos e deveres que um indivíduo, ou seja, um cidadão, em uma sociedade. Paulo fala em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, ou seja, o nosso conjunto de direitos e de deveres, no entanto, vem da onde? Vem do céu. E de lá nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador e Senhor, porque Ele não é só nosso Salvador, Ele é aquele que governa, amém? Jesus Cristo. E o Senhor quer remir as nações. Ele quer dar a elas uma cidadania celestial. E nós, como cidadãos celestiais, precisamos olhar as nações, inclusive a que nós estamos inseridos, com misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia, e com compaixão, deixando de lado as diferenças. E o que é compaixão? É um amor ativo, como foi daquele samaritano. Ele sentiu a dor do outro, mas não de forma passiva. O sentimento dele foi acompanhado de uma ação. Ele socorreu alguém que ele tinha diferenças. E não foi uma ajuda superficial, irmãos. Ele resgatou, ele cuidou das feridas, ele investiu, ele entregou algo que é precioso nos dias de hoje, tempo, dinheiro. Ele se sacrificou para ajudar um judeu que historicamente era seu inimigo. E ele saiu da sua zona de conforto. Ele se expôs para evitar a morte daqueles judeus. Pessoas, almas no Brasil e nas nações estão na condição desse judeu. Estão quase mortas no meio do nosso caminho. Estão caídas em um caminho de morte, um caminho de dor. Elas estão sendo roubadas pelo diabo. Elas estão sendo despidas pelo diabo, espancadas pelo diabo. Nós não podemos olhar a dor dos povos que estão morrendo sem conhecer a Cristo e ficarmos indiferentes a isso. Isso é zona de conforto para nós. Nós precisamos no mínimo orar. O Senhor tem colocado essas pessoas e essas almas diante de nós. E diante de nós, irmãos, significa o nosso alcance. E o que nós fazemos agora diante disso? Nós atravessamos para o outro lado para não nos comprometermos com a missão que não é nossa, mas do Senhor? Ou nessa noite, nós nos colocamos à disposição para servi-los? Aleluia. Eu quero te pedir, por favor, feche os seus olhos. Deus, Ele tem praticamente gritado conosco nesses dias. E com a sua igreja na face da terra. Ele tem chamado a nossa atenção para o propósito. Ele tem redirecionado os nossos olhos, o nosso olhar, tirando do nosso próprio umbigo e direcionando para Ele próprio, para o propósito dEle, para a ordem dEle. Deus tem nos despertado para a missão que é dEle. E o propósito dEle para cada um de nós é fazer o nome dEle, não o nosso, o nome dEle conhecido e glorificado entre todos os povos, entre todas as línguas e entre todas as nações, até que Ele venha. Aleluias! O propósito da sua vida é a glória dEle, é anunciar e conduzir a glória e o amor dEle ao próximo, porque você carrega a presença. A ordem é amar, e a ordem também é ir, e ir é um ato de amor. E a ordem é, nesta ida, fazer discípulos, ensinando esses discípulos a obedecerem a tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós vamos orar, mas eu queria pedir
ao pastor Rafael para fazer essa oração. Porque existe uma unção que o Senhor quer derramar sobre a igreja reunida aqui nessa noite. Para aqueles que se comprometem a não atravessarem para o outro lado da rua. Aleluias. Aleluia. Queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Deus continuará ministrando aos nossos corações. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos te pedir perdão. Sim, Deus. Misericórdia, Sim, Jesus. perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos agido com indiferença. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos nos preocupados com posições, títulos, e temos negligenciado, Senhor, o teu amor pelas vidas. Senhor, perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós queremos lutar contra a tua direção para que a nossa vontade prevaleça. Nós queremos nos despir nesse momento das nossas vontades, das nossas prioridades, do nosso ritmo acelerado, que muitas vezes nos impede de enxergar a tua vontade. Senhor, e essa trajetória tem trago marcas de dor, de sofrimento, e muitas vezes questionamos por que tanta dor e sofrimento. Mas nessa noite tu nos dá uma direção sobre o princípio básico de quem tu és, porque Deus é amor. Aleluia. Senhor, ajude-nos a viver o teu amor. Ajude-nos, Pai, a perceber, ó Pai, as pessoas que carecem do nosso estender das mãos. E não, ó Pai, caminhar para o outro lado da rua agindo com indiferença. Mas ajuda-nos, Senhor, a não nos esquivar daquilo que vai nos gerar, ó Pai, esforço. Mas ajude-nos, Pai, a amar o nosso próximo como tu, amor, ao ponto de nos entregarmos. Não queremos, Pai, viver um evangelho de aparência, mas queremos viver um evangelho de essência. Aleluia. Por isso, Senhor, começa a transformar agora a forma como agimos, a forma como pensamos, Pai. Nos impulsiona, Senhor, a uma nova forma de viver. Queremos um novo estilo de vida, um estilo de vida que de fato busca em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Nos permita, Senhor, sermos verdadeiramente servos de um Senhor e Rei. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, usa-nos como instrumento em tuas mãos. Instrumentos de cura, instrumentos de restauração, instrumento de transformação. Ajuda-nos, Pai, a perceber que tu nos chama para essa missão de ter uma vida que transforma outras vidas, que cura outras vidas. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, derrama uma unção agora sobre cada um dos teus filhos, para que eles possam, Senhor, pisar em serpentes e escorpiões. Aleluia. Para que eles possam colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Para que eles possam colocar a mão, Senhor, sobre os oprimidos e eles sejam libertos. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre cada um dos teus filhos uma porção dos céus. Amém. Que nos faz ir, porque a tua palavra nos garante que a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja.
E eis aqui, Senhor, a igreja que é tua. Aleluia. Por isso, Senhor, capacita cada um dos teus filhos nessa noite, e que eles possam ver, perceber aquilo que tu fará através de cada um dos teus filhos. Aleluia. Ajuda-nos, Pai, a aproveitar cada oportunidade para agirmos, Pai, com fé, com intrepidez, e vermos os teus milagres nos acompanhando de forma sobrenatural. Que vidas sejam transformadas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam salvas, para que haja festa nos céus, através de cada um dos teus filhos sendo usados por ti. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos pela tua palavra que nos comissiona nessa noite a perceber de que tu espera que o teu amor seja exalado através de cada atitude nossa. Nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos por aquilo que tu fará em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Podemos sentar, queridos. Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Glória a uma palavra que nos desperta, nos consola, nos edifica. Através das obrigações que temos no cumprimento da palavra, ao próximo como a nós mesmos. Como é que está o teu coração? Como é que você veio? Como é que você está? Quinta-feira é o dia do culto da vitória, o culto da oração. Que praticamos a oração da fé, praticamos a oração com a unção do óleo, né? Motivando a tua fé na busca que nós, que você, que eu, que nós precisamos no Senhor. Lutas, tribulações, aflições, todos os dias enfrentamos, mas com uma fé firmada no Senhor. Mas sabe aquele dia que a gente sai de casa e fala assim, hoje, quinta-feira, na hora que o pastor lá na frente chamar para ir lá receber a oração da fé e a unção do óleo, eu vou lá porque estou precisando de incentivar a minha fé, de botar a minha fé em prática, eu preciso desse incentivo, dessa fé reforçada. Então chegou o momento, quero convidar você para vir aqui à frente, em que nós vamos orar ao Senhor, a liderança da nossa igreja, pastores, também os intercessores estarão orando sobre a tua vida. Então eu quero te convidar. Se você quer e precisa receber uma oração, vem aqui à frente. Se você quiser falar para os nossos líderes o motivo da oração, você pode falar, né? E com certeza Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai ouvir o teu clamor, você vai receber um milagre na tua vida, porque só Jesus faz milagres. Amém? Então creia na oração. A Bíblia ela tem várias passagens que ela fala que quando a igreja clama, Deus responde. Deus age quando a igreja busca e clama ao Senhor. E hoje nós estamos fazendo isso, clamando e buscando a Deus depois de uma palavra que nos edificou para aquilo que você necessita. Oramos. Soberano e eterno Deus, na autoridade do teu nome, como igreja reunida aqui, Senhor, junto com os pastores, com os intercessores, estamos aqui clamando pelo teu filho, pela tua filha, pela necessidade da tua igreja, do teu povo. Ó Pai, só o Senhor sabe e conhece a necessidade do teu filho e da tua filha. Entra, Senhor, na providência. Ó Pai, joga por terra, Senhor, joga por terra a dúvida, joga por terra a timidez, mas que teus filhos, ó Pai, reúna aqui nesta noite, possa receber, ó Pai, milagres que eles querem, que quando eu creio, e precisamos que pedimos ao Senhor que faz todas as coisas. Pai, a enfermidade nós somos contra, sai toda a enfermidade do corpo físico. Ó Pai, as lutas espirituais, entra o Senhor nesta batalha, entra o Senhor agindo nesta noite, porque agindo o Senhor quem impedirá. Ó Pai, eu sei que as lutas se levantam, que nós oramos pelo meu Deus, e é que eu vou fazer, mas estamos hoje edificados
na palavra, sabemos o que vamos fazer, é confiar no Senhor, é depositar nele a nossa fé, é depositar nele a nossa esperança, e a vitória chega para a glória de Deus Pai, e para a nossa alegria, é que oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração é feita no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória. Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia. E agora um momento muito importante do nosso culto, que é o momento ofertório. O momento em que nós temos a oportunidade de trazer a nossa oferta à casa do Senhor. E é com alegria que nós fazemos isso. Não é como obrigação, não. Quando tratamos de oferta, é com propósito, é com alegria, é depositando na casa do Senhor com amor. E um texto que fala muito bem disto é no livro de Êxodo, capítulo 25, no verso 1, 2 e 3. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta que tomareis dele: ouro, prata, cobre e etc. Olha que coisa interessante. O próprio Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele fala a Moisés, orienta Moisés, e ele fala: olha, para todo homem cujo coração voluntariamente. Olha que coisa linda. Quando Moisés anunciou isso à congregação de Israel, o homem, a mulher, o jovem, todos, de coração aberto, com o coração de alegria, voluntariamente, com amor, pegavam do que eles tinham, iam lá na tenda da congregação e ofertavam a casa do Senhor. E hoje não é diferente. É com o coração voluntário, com o coração temente, que você pode sim pegar uma oferta alçada e trazer a casa do tesouro, a casa do Senhor. Aí na tua frente tem uma bolsinha. Nesta bolsinha aí na capa da cadeira tem 2 envelopes. Um de oferta e atrás tem um QR Code. Você pode fazer uma oferta também via o Pix ou QR Code. E também um envelope de dízimo como esse, que você pode trazer e ofertar como dízimo à casa do Senhor. Para você que é visitante, que está aqui pela primeira vez, é um folderzinho assim, olha, para você colocar o teu nome, teu telefone, e traga esse folder e coloque aqui junto ao gasofilaço, que esse folder vai chegar à liderança da nossa igreja. Provavelmente a partir de amanhã alguém vai entrar em contato com você. Amém? Então pega teu envelope de oferta, por favor. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus, porque é voluntariamente, com o nosso coração voluntário. Quero pedir a Vera e o Wellington, né, para ficar aqui à frente. Eles vão recolher hoje as ofertas para nós e levar até lá dentro da sala depois. Ok? Oramos. Pega teu envelope na tua mão direita e vamos orar e agradecer ao Senhor. Soberano e eterno Deus, com alegria, com dedicação e voluntariamente, com o nosso coração voltado em alegria ao Senhor. Não é uma obrigação, não é um peso que está sobre nossos ombros, não. É com alegria que ofertamos a tua casa nesta noite, porque lemos na tua palavra o Senhor que fala: aquele homem cujo coração voluntariamente traga uma oferta à casa do Senhor. E assim estamos cumprindo a tua palavra, para a glória do teu nome. O Senhor conhece o coração do teu filho, da tua filha, que vai ofertar a tua casa. E aquele que porventura não teve como contribuir hoje, que o Senhor lhe abençoe, lhe abre porta, que porta seja aberta, e que teus filhos sejam abençoados para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode trazer aqui a tua oferta, teu dízimo, e depois ficar aqui no gasofilaço.
Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Hoje, com muita alegria, nós queremos agradecer a Deus e também a nossa irmã Marta, que está nos visitando hoje, né? Ela é prima da Xana, não é isso? Está aqui nos visitando, alegre, feliz, né? Muito nos alegrou recebê-la aqui nesta noite. Para falar a verdade, a nossa igreja fica até mais bonita com a tua presença. Que Deus te abençoe, volte mais vezes. Como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. E se quiser, fique conosco. Amém. Muito obrigado, Marta. Volte mais vezes. Irmãos, os anúncios. Amanhã nós temos uma grande oportunidade. Amanhã, dia 12, a partir das 18 horas, a igreja vai estar aberta e nós vamos passar uma noite inteira aqui neste lugar, orando, cantando, conversando, lendo a Bíblia, né? Pedindo para um irmão dar uma palavra, depois o outro dar uma outra palavra, e a gente ora mais e canta mais, né? Se alguém estiver muito cansado do serviço e cochilar, a gente não vai te acordar, vai deixar você cochilar um pouquinho, porque são as tarefas do dia a dia, né? Não é fácil, mas vamos passar uma noite de dedicação ao Senhor aqui neste lugar. E devido às lutas, os acontecimentos, quase que eu perco essa bênção. Eu tinha marcado um compromisso para amanhã, em São José do Vale do Rio Preto, quando eu fui comentar com a liderança, né, e pedir a permissão para mim ir embora. E aí o líder falou assim para mim, e a oração amanhã? E a oração sexta-feira? Eu quase caí para trás, falei, meu Deus, eu não posso perder essa noite. Aí liguei para São José do Vale do Rio Preto de novo, desmarquei, falei, sábado, depois da oração, eu pego o carro e vou para São José, mas não vou perder a oração. É uma noite aqui de gratidão ao Senhor. Amém? Você entende isso? Né? Se um parente próximo, um filho, alguém da nossa família, por qualquer motivo, precisasse da tua presença, de você passar uma noite no hospital com um ente querido, enfim, você não ia e não passava lá, junto com o teu filho, junto com, né, um ente querido, ficava a noite toda lá, no velório, né? Ali, talvez, né? Para ser presente ali. E por que não é agradecimento a Deus? É o que nós vamos fazer aqui amanhã, a partir das 6 horas, até as 6 horas da manhã de sábado. Amém? Amém. Eu conto com você aqui, tá? Porque eu vou estar aqui em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar agradecendo a Deus por esse tão grande culto. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, não perca. E à noite, o grande culto, né? Que também lembramos dos nossos missionários, culto de missões, para a glória de Deus, no domingo às 19 horas. Oramos. Soberano e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de louvor, de adoração, de ouvir a Tua palavra, de contribuição, de orar junto com o nosso irmão, com a nossa irmã, de junto, Senhor, fazer um louvor congregacional, como fizemos hoje. Tudo para a glória e honra do Teu nome. Pai, agora vamos para a nossa casa, despede-nos em paz, leva-nos em paz, guardados, protegidos por Tua mão forte. Nos dê uma noite de descanso. Guarda o Teu filho e a Tua filha. No dia de amanhã, sexta-feira, que a bênção do Senhor esteja sobre cada família aqui representada. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor te guie e te guarda como forte para a glória e honra do nome do nosso Deus. Oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Estenda a tua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Diga comigo, amém. Deus te abençoe, vai em paz, fique bem, Deus te guarde e te proteja. Amém.